infância, né? E Coisas lá que eu, você inclusive, eu passou te lá. conto, né? Na sexta ali, vou contar a minha história, porque daí tem a ver essa parte da minha história com elas. Eu não mandava nem áudio. Você tem noção? Ah, e o áudio também era muito ruim pra Já áudio. deu? Tá, então vamos. Uau! A TV tá tudo certo? Na hora que você me falar, daí a gente. Uau! Que alegria! Estamos iniciando mais um episódio do Você Pode Tudo. Mas antes de eu apresentar a nossa entrevistada da noite de hoje, eu preciso estar falando dos nossos patrocinadores, essas empresas que acreditam no projeto Você Pode Tudo e estão sempre aqui comigo. Está comigo aqui a Beck Acessórios, da nossa amiga Eliane Beck. Para você que gosta de estar por dentro de todas as tendências, inclusive de outono e inverno, olha aqui, ó, as pérolas super em alta. Você não pode deixar de estar conhecendo Eliane Beck, da Beck Acessórios. Aqui comigo também, Requinte, Noivas e Festas. Um beijo especial para você, Amanda. Para você também, Dona Florinda. Sabe aquele seu vestido dos sonhos? Do seu casamento? Vestido talvez para você ser madrinha ou ir num evento especial? Você pode ter certeza. Ele está te esperando lá na Requinte Noivas e Festas. E aqui comigo hoje, Milena Bogoni, contabilidade e consultoria. É uma alegria estar recebendo a Milena. Ela que é contadora e empreendedora, fundadora da Milena Bogoni Contabilidade e Consultoria, com mais de 9 anos de experiência nas áreas financeira, contábil, fiscal e RH. E eu só tenho que te agradecer ao teu sim, Milena, de você estar aqui hoje, né? Compartilhando todo esse conhecimento que você traz aí na sua bagagem profissional para nós. Imagina, Gisele, eu que agradeço você pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Foi um prazer conhecer você e eu agradeço mais uma vez por estar aqui, por poder compartilhar um pouco do meu trabalho com você. Sim, e eu quero que você se apresente agora, o teu currículo eu falei. Eu quero que você diga quem é a Milena pelo olhar da Milena. A Milena é uma mulher como muitas brasileiras, que é mãe, é empreendedora, é dona de casa, é esposa e ela, como muitas mulheres, tem um sonho, né? Tinha um sonho de empreender e esse sonho parecia distante no começo, mas depois de muita persistência, não desistir, né? É o principal. Hoje eu tô aqui, hoje a gente está aqui conversando e a Milena Bogoni, Contabilidade e Consultoria, tá no. E eu fico muito feliz com a sua presença aqui, porque eu tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado. E você que está nos acompanhando, fique até o final. Eu tenho certeza que será realmente uma aula que você não pode deixar de assistir. Principalmente porque a Milena estará falando sobre as mudanças que vêm aí. No ano que vem, Isso nosso mesmo. leão, nosso tributário, tudo isso vai estar sendo alterado e ela vai nos contar na noite de hoje sobre a reforma tributária que está batendo a nossa porta. Mas antes de tudo isso, eu quero que você me conte sobre a sua trajetória profissional. Você já exerceu outras profissões ou não? Já exerci outras profissões, já trabalhei em mercado, já trabalhei em lojas de roupa como vendedora. Então, comecei lá com 16 anos no mercado, lavando frutas e verduras. Olha só. E a vida foi, né, encaminhando para que chegasse até, né, na contabilidade. Mas trabalhei na contabilidade na área de indústria, no comércio. E eu digo que a contabilidade, você trabalhar na contabilidade na indústria e no comércio é diferente de você trabalhar na contabilidade em escritório de contabilidade, né? Você ser dono do escritório de contabilidade. Sim. São situações totalmente diferentes. E empreender é você aprender todo dia alguma coisa, né? Não é só você abrir um escritório de contabilidade. Você precisa aprender um pouco de marketing, um pouco, né, de comercial. Você tem que desenvolver um pouco de cada habilidade. Sim, mas eu quero que você me diga quem escolheu quem. Como que você escolheu ser contadora ou a contabilidade que te escolheu? Eu acho que a contabilidade me escolheu, na verdade, porque eu trabalhei em vários locais, como eu te falei. E quando eu comecei, eu começava, por exemplo, no RH e voltava um pouco para o administrativo, um pouco para o financeiro. E aí entrei em algumas empresas, trabalhei no fiscal, né, na parte, né, de emissão de nota fiscal, mas acabava fazendo alguma parte contábil.
E aí foi onde eu, né, falei, poxa, eu preciso procurar alguma coisa que eu consiga fazer um pouco de tudo, né? Que eu consiga entender um pouco de tudo, né? Sim. E aí foi onde eu comecei a procurar cursos e encontrei o curso de contabilidade, né? E aí falei, é esse aqui então. E quais foram os maiores desafios? Empreender, eu sempre fui CLT, né, Gisele? Então, assim, empreender é diferente da CLT. Então, como eu falei anteriormente, você precisa aprender muitas coisas, né? Você precisa se comunicar, você precisa vender, você precisa postar. Então, eu brinco que hoje eu faço tudo, né? Eu posto, eu vendo, eu atendo cliente e é assim. O começo de tudo é você ter foco, né? Sim. Ter foco e não desistir. Não. Eu não sei com você, Milena, mas no direito, que é a minha área de formação, né? Eu sou advogada. O direito, na faculdade, a gente não aprende a ser empreendedor. Na faculdade de contabilidade, há essa cadeira específica para aprender a Não, empreender ou não? não, não existe essa cadeira. E a gente aprende no dia a dia mesmo, né? Não, a faculdade, ela ensina, ela te dá a base, mas nas demais, né, nas demais partes, você tem que correr atrás para. E é o dia a dia realmente que acaba nos ensinando tudo isso. É o dia a dia, é a convivência, é o atendimento com o cliente, porque, querendo ou não, o atendimento com o cliente, as dúvidas do cliente, às vezes, acabam fazendo com que a gente busque também, né, Sim, mais conhecimento. E aí, né, existem muitas questões, a contabilidade é ampla, né, tem várias áreas, acaba que você tem que aprender um pouco de tudo, saber um pouco de sim. tudo, e não tem hoje, né, hoje, para você ser contador, você tem que estar estudando todo o tempo, né? É Sim. uma evolução constante aí. A reforma tributária vem aí, as normas mudam constantemente, então No Brasil, uma surpresa, né? cada dia é uma Nós, surpresa. nós dormimos com uma lei e acordamos com três. Exatamente, Né? exatamente. Sempre temos que estar aí atentos tudo que está acontecendo, as novidades, e é uma profissão, assim como o direito também, extremamente, né, de alterações, que se não estiver por dentro, não tem como atender com excelência o nosso cliente, né, Milena? Exatamente, exatamente. Eu digo que eu costumo, né, falar que o contador ele é como um médico. Vai no médico ruim para você ver o que acontece. É um custo alto, Sim, acaba custando alto, custo caro para você. sim, E a contabilidade ela não é diferente. Se você sim. não ter um contador que te acompanhe, que saiba o que está fazendo, Eu já fiz até outras entrevistas com contadores, eu disse assim que dizem que o melhor amigo do homem é o cachorro. Isso é uma mentira. O melhor amigo do homem é o contador. Ou ele te enriquece, ou ele te ou leva para ele te leva à falência. falência, exatamente. Então tem que ser bem escolhido esse profissional, né? Você estar ali realmente contando com esta pessoa dentro da sua empresa que faz parte de toda essa engrenagem, né? A contabilidade realmente é ali dentro da empresa fundamental, Fundamental e né? cada vez vai ser mais fundamental para todo tipo de empreendedor. Sim, até, né, com a reforma a gente conversava sobre isso também nos nossos bastidores, né? A reforma vem exigir isto, a Isso. presença cada vez maior do contador dentro das empresas. Isso. Hoje o contador ele é um consultor também, né? Eu costumo, né, falar para os meus clientes que a gente está lado a lado. O sucesso do meu cliente é o meu sucesso, né? Sim, E acaba que hoje todas as decisões que o empreendedor, que o empresário vai tomar, ele precisa passar para o contador. A gente sim, acaba se tornando amigo de profissão, porque hoje tudo que você vai fazer, você precisa estar amparado. Né? sim. Não é mais assim, hoje eu acordei querendo vender esse produto, tá? Mas você precisa estudar, precisa saber o ramo, precisa saber estar na tua O atividade, impacto o que ele vai impacto que trazer, isso vai ter no seu serviço, né? sim, No seu empreendimento, né? sim. E você trabalha com a contabilidade digital, né? Eu quero Isso. que você explique um pouquinho sobre isso para nós. Então, hoje o mundo é digital, né, Sim, Gisele, como a gente estava conversando, e a contabilidade não ia ficar fora disso, né? sim, Então, teve aí muitas atualizações, hoje tem muitos sistemas, né? O empresário, ele pode ter ele pode ter em tempo real ali as movimentações, né, as informações da empresa dele. E ao contrário do que muita gente pensa, que a contabilidade digital ela é distante, né, a comunicação entre empreendedor e entre contador e empresário e empreendedor, pelo contrário, é diferente. Hoje a gente tem, né, os meios de comunicação, tem o WhatsApp, tem aplicativos, então a gente sempre, né, ela aproximou, na verdade, né, na sim, minha visão, ela aproximou
o cliente, né, do contador, o empresário, o empreendedor do contador. Antigamente era um modelo diferente, era envio de documentos, era uma coisa mais, né, mais maçante, mais formal, burocrática. Hoje não, hoje você já tem aplicativos em que você envia o documento já está disponível no sistema. E enquanto o empreendedor está lá focado no trabalho dele, o contador já está fazendo as obrigações que precisam ser feitas, né? Então, eu acho assim que ela veio realmente né, para mudar tudo. Sim. Era uma situação que era necessário que isso acontecesse, porque não, né, com tanta evolução de tecnologia, não tem como permanecer como era, né? A gente tem que evoluir junto com a... E veio também para otimizar o tempo, né? Exatamente. Hoje é tudo muito mais prático, muito mais rápido. Eu lembro que quando eu fiz estágio no escritório de contabilidade, a gente ainda recebia nos malotes. Sempre atrasados, as notas inclusive. fiscais, sempre atrasado. Hoje não, né? Hoje é tudo num ritmo, na hora, né? Num ritmo ali, é praticamente instantâneo, né? Sim, sim. E quais são os maiores erros que os empreendedores cometem ainda que viram multas? Então, tem vários, né? Mas, assim, os que eu considero os maiores erros é ultrapassar o limite de faturamento, né? Às vezes, o empreendedor, ele nem sabe, né, o regime tributário que ele está, ele acaba ultrapassando o limite de faturamento dele e aí acaba não migrando para outro regime, né? Vou te dar um exemplo. O MEI, por exemplo, ele pode faturar até 81 mil no ano. Se ele ultrapassar esse limite, ele tem que mudar de regime para um regime ou simples nacional ou lucro presumido, um regime em que atenda ao que ele está faturando. E, hoje em dia, as pessoas não se atentam a isso. Então, esse é um dos motivos que podem vir a multa. A questão de misturar também o CPF com o CNPJ, né? Eu vejo muito empreendedor que não separa as contas, né? E não ter um planejamento tributário também é um erro, né? Que pode custar caro. E a questão também de pagar impostos atrasados, porque, né, enfim, são impostos, dá problema, sempre dá problema, e acaba gerando multas e encargos. Mas, assim, eu acho que o principal de todos eles é misturar as contas pessoais com a conta de pessoa jurídica. Por quê? Porque hoje, se você, por exemplo, se você misturar, você vai bagunçar o teu financeiro já, para começar, né? E aí, numa possível fiscalização que a empresa tiver, ela vai acontecer o quê? Você vai ter as suas contas pessoais com as suas contas de pessoa jurídica misturadas e você vai responder com o teu CPF pelas questões, né, de fiscalização no seu CNPJ. Sim. Então, é aquilo que a gente chama de confusão patrimonial, né? Exatamente. Então, tem que ter uma boa organização. Precisa. Né? Hoje é fundamental, né? A organização né? A questão desses erros e a questão da organização, ela vem muito... É uma questão, assim, que a gente sabe que o empreendedor e o empresário, eles estão focados em desenvolver o negócio deles. Mas a gente não pode deixar de lado a questão, né, da organização também. Sim, até porque você mencionou ali o MEI. O MEI é a porta da entrada. Exatamente. Né? Se você não migrar, significa que a tua empresa não está crescendo, tem alguma coisa errada. Exatamente. Você não pode nascer e morrer no MEI. Sim, é isso que eu costumo falar para os meus clientes, né? Às vezes, hoje eu faço reuniões mensais com os meus clientes, então a gente tem um bate-papo ali de 30, 40 minutos mensal, então é passado mais ou menos, é passado como que está a situação da empresa, né? Quais são as perspectivas do empresário. E, às vezes, quando você toca no assunto para o empreendedor que ele precisa mudar, né? Sair do MEI, eles não veem como uma coisa boa. Sim. E acaba que, se você está mudando, é porque você está faturando mais. Sim. Você pagar mais imposto significa que você está faturando mais. E é a consequência, né, na verdade, de você estar crescendo. Então, eu sempre digo que você não pode ver como se você só estivesse pagando mais imposto. Você está crescendo. Sim. Tem que olhar por esse lado. Você tem que ver que você está desenvolvendo, né? Mas muitas pessoas parece que elas têm medo do sucesso, né, Milena? Tem medo do sucesso. Como quem diz assim, eu prefiro continuar no MEI ali mesmo, vou pagar pouquinho imposto e ficamos por aí. E, né, se você for dividir, você mencionou ali a questão que é 81 mil reais no ano. Isso, anual. Isso dá em torno de 6.750 mensal. Para o empresário, teoricamente, um rendimento baixo, né? Então, não dá para querer morrer no MEI. Não, né? não dá. Então, ouçam vocês aqui, queiram pagar bastante imposto, porque significa que você está crescendo. E que você precisa realmente... Saindo do MEI, qual que é o próximo passo?
aí você pode ter a opção pelo Simples Nacional. Hoje nós temos 3 regimes tributários, basicamente, que né, o MEI está no Simples Nacional, então a Sim, gente tem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Hoje sim, então, após MEI, você migra para o Simples Nacional daí, sim. que é, se não me engano, até 360 mil de faturamento. Já tá Que melhorzinho. já melhora. E como as empresas podem, então, economizar simplesmente com organização? Na verdade, muitos empreendedores não tiram o Prolabore, né? Fazem essa mistura da conta da pessoa física com a pessoa jurídica. E isso acaba impactando, né? No financeiro da empresa. Não registra despesas, né? Não registrar as despesas também é um erro, porque você não sabe quanto você está lucrando, quanto você está faturando. E também, né, não analisar a margem de lucro. Isso também é uma questão que, se você seguir esses passos, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar lucro, margem de lucro. Hoje, em conversa com alguns clientes que chegam, às vezes, né, que vêm até mim, né, para a gente trabalhar com parceria, você acaba vendo que, às vezes, você fala sobre produto, sobre serviço, e eles não sabem. Tem muitos que não sabem qual é a margem de lucro que eles trabalham. Porque já começa no problema da precificação. Exato. E essa questão de misturar as contas, né, da pessoa física com a pessoa jurídica, ela confunde muito. Ela não deixa você ver se realmente o teu negócio está faturando bem ou se não está faturando o que deveria faturar, né? Sim. Quero que você explique melhor para quem não entendeu o que é um Prolabore. Um prolabore é o salário do sócio da empresa, né? Então, hoje, muitas pessoas não tiram um prolabore. Por exemplo, você pode tirar um salário mínimo, você pode tirar 4 mil. Isso é de acordo com o que a sua empresa... Isso é feito um estudo também, não é assim, Sim. eu vou tirar 4 mil reais da minha empresa hoje, né? Não é assim. É feito um estudo, né? Um levantamento de qual seria um prolabore de valor ideal para o sócio da empresa tirar. Ele é o salário do sócio da empresa, na Sim. verdade, né? Do administrador da empresa. Sim. O que é muito difícil, né, como você disse, de ser visto, principalmente para quem está só no regime básico ali do MEI. Sim. Porque acaba sendo um valorzinho baixo, né? E que muitas vezes as portas se fecham por conta disto também. Sim. Né? Desta confusão, a pessoa não consegue deixar um valor planejado ali para investimentos, inclusive, e a empresa não tem como crescer, Sim. né? E, na verdade, a pessoa acaba se enganando. Acha que está realmente rico porque está tirando tudo que entra, está gastando. Exatamente. E está errando ao ponto de não deixar um valor ali de reserva, né? Nosso fundo de reserva. Exato. Tem o fundo de reserva, mas essa questão do Prolabore, ela pega muito, sabe? Porque, eu vou pagar a escola do meu filho, eu passo no cartão da empresa. Sim. Né? Ou eu tiro da empresa. E aí a pessoa, na cabeça dela, o empresário acha às vezes que, esse é o meu pagamento. Sou eu, empresa. Sou eu, empresa, exatamente. E aí, às vezes, você não quer tirar um Prolabore, por exemplo, de 4 mil, de 5 mil, e você acaba gastando muito mais tirando aos poucos, entende? Sim. Então, isso gera muita confusão. E isso é essencial, né? Você parar e fazer um planejamento. E se você não tira Prolabore, por favor, aprenda a tirar. Aprenda a planejar. É que nós já viemos dessa má educação do não poupar. Exato. Né? Para começar, a gente não tem educação financeira, Sim. né? Sim. Gisele, o que a gente aprende aí no decorrer da vida, né? E com as coisas que a gente vai fazendo. Para começar, então, a gente já não tem isso, né? E quanto faz falta, né, Milena? Faz falta. Hoje, né, nas escolas, eu acho que seria essencial que tivesse uma aula, né, de educação financeira, pelo menos para fazer, né, os adolescentes começar a pensar nisso, né? Porque hoje é um planejamento, né? E eu já ia entrar nesse assunto. Que você explicasse o que é o planejamento tributário e por que ele tem se tornado cada vez mais importante. Então, hoje, como eu já falei anteriormente, a gente tem basicamente 3 regimes tributários, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. No Simples Nacional, você paga imposto sobre o seu faturamento. No lucro presumido, você paga imposto sobre o seu faturamento. E no lucro real, você paga imposto sobre o seu lucro. Então, o planejamento tributário nada mais é do que saber em qual desses regimes, o contador ele estuda em qual desses regimes é o melhor regime para sua empresa. E aí ele te mostra se é mais vantagem você pagar o imposto em cima do seu faturamento ou em cima do seu lucro. E tem casos em que o lucro real ele é
ele é uma boa opção. E tem casos em que o Simples Nacional e o lucro presumido também são boas opções. Isso depende do que qual é o ramo de atividade, né? E muitas outras coisas. Mas basicamente era isso. E ele vem sendo muito essencial e vai ser cada vez mais agora com a reforma tributária, porque o empreendedor ele precisa saber quanto que ele fatura, né? Ele precisa saber qual é o lucro, qual é a margem de lucro dele. Hoje, se você for perguntar para muitos empreendedores, às vezes eles não sabem. Então, o contador, ele é um consultor também, né? Eu sempre falo para os meus clientes, eu posso te dar o caminho, mas quem vai escolher o caminho que quer tomar é você. Sim. Então, eu posso chegar e te falar assim hoje, né? Olha, Gisele, você pode se enquadrar no lucro presumido, por exemplo, mas você sabe qual que é o seu faturamento? Então, assim, é uma questão de essas coisas elas têm que ser discutidas entre contador Sim. e empresário. Não tem como. E, na verdade, em cima de uma análise de todo esse balanço. Exatamente. Porque pode ser que no mês as coisas ficaram muito boas, mas que a realidade dos demais não é nem sempre é esta, né? Você tem que ter ali um tempo de estudos para realmente estar mudando e fazendo essa mudança que ela também se persista, né? Geralmente, o que acontece? Os pequenos empreendedores, né, os pequenos empresários, ou quem fatura pouco, acha que não precisa de planejamento tributário, quando no contrário. Na verdade, quando você abre a empresa, você já tem que fazer um planejamento tributário, você já tem que saber fazer uma estimativa de qual vai ser o seu faturamento, de qual vai ser o seu lucro, de qual é a margem de lucro que você pode usar em cima de cada produto ou do serviço que você vai vender. Isso às vezes as pessoas elas têm costume de achar que planejamento tributário é coisa para empresa grande, mas não é. Hoje, se você não tem um planejamento tributário, você está dando dinheiro para o governo de graça. Sim, e muitas vezes até por essa facilidade de abrir o MEI. Isso. Quantas pessoas a gente vê que abre MEI sozinho ou vai numa associação de bairro, num lugar ali que não tem consultoria de nada e imagina porque é pouco que tem que pagar por mês, tira guia sozinho, acaba não contratando o trabalho do contador. Esse é o tal que a gente comentou, que vai nascer MEI e vai morrer MEI. Exatamente. Hoje, se você for digitar na internet e buscar por como abrir um MEI, como tirar uma guia, lá tem muita informação, mas o que acontece? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Eu tenho um caso de um cliente que ele excedeu o limite de faturamento dele, né, do MEI, ele ultrapassou os 81 mil, e aí ele foi lá, procurou na internet, apareceu lá no aplicativo que precisava entregar a guia, a declaração anual do MEI, e ele foi lá, e que teria multa se não entregasse, e ele foi lá e mandou a declaração anual dele zerada. Só que, e aí quando ele me procurou, ele me explicou a situação, né? E aí eu falei, olha, tem uma divergência aqui de informações, né? E eu falei, tem uma declaração anual do MEI que foi entregue zerada. E aí ele falou assim, não, eu entreguei porque eu vi lá na internet que precisava entregar, que estava no prazo, que eu ia pagar a multa se não entregasse. E eu fui lá e entreguei. E eu falei, você entregou a zerada? Sim, entreguei. Eu falei, sim, você tem um termo, né, lá da Receita Federal, que aqui está falando que você excedeu o seu limite de faturamento e daí você foi lá e me entregou uma declaração zerada. Então, assim, antes de você entrar na internet, procurar o como fazer, o que fazer, hoje em dia muita gente fala que o MEI não precisa de contador. Depende, Gisele. Hoje, nem o MEI eu acredito que pode ficar mais sem contabilidade. Eu acredito sabe? também como você. A gente veio aí como cresceu muito, né, a quantidade de pessoas abrindo empresa, trabalhando com MEI e tudo mais, o que acontece? Também cresceu muito a questão da inadimplência dos impostos dessas empresas. Às vezes a pessoa vai lá, abre o MEI, abre o MEI, trabalhou um mês, não quero mais trabalhar, e ela não fecha a empresa. E o CNPJ fica correndo, os impostos ficam correndo, e aí o que acontece? Quando você vai ver uma guia lá do MEI que hoje para serviço está em torno de R$ 80,60, quando você vai ver daqui 1 ano, 2 anos, está em 5 mil, 6 mil reais. Sim. E aí a pessoa fala, mas eu nem usei, eu nem trabalhei. Sim. Bom, não é bem assim. Mesmo que você não esteja usando o CNPJ, o MEI no caso, os impostos vão continuar correndo. Sim. É um serviço imprescindível. Imprescindível. Então, eu acho assim que hoje o contador ele é essencial tanto para MEI, para Simples Nacional, para lucro presumido, para lucro real. Hoje, e ainda vai ser, né, ainda mais agora com a questão da reforma tributária. As pessoas têm que começar a entender isso, que quando se abre um empreendimento, tem que colocar vários gastos, que na verdade são investimentos dentro da engrenagem, né? Exatamente. A gente fala de contador, a gente fala de marketing, senão não tem como crescer sem ter esses outros profissionais ali te apoiando. Não tem como.
Hoje eu acho assim, né, que o MEI, a informação que é passada é que o MEI, ele é um regime simples. E, na verdade, ele é. Mas se você tem lá um MEI e o código da sua atividade é 21, 113, 135, você tem que saber que o seu patrimônio pessoal, ele também está respondendo pelo seu CNPJ. Sim. Então, ele é um Dá um regime exemplo de atividades aqui para quem está nos ouvindo. eu tenho, por exemplo, padaria, confeitaria, manicure, né? Essas empresas, né? Eu tenho prestação de serviços administrativos. Só que aí, às vezes, a informação que chega até a pessoa que quer abrir que quer abrir o MEI é que ele é um regime simplificado, né? A guia é um valor mais barato. Só que daí acaba que a pessoa não informa as outras questões que vêm por trás disso, né? Que você tem que pagar o imposto certo, que você tem a declaração anual do MEI que precisa ser entregue todo ano, você faturando ou não, que Sim. tem um limite de faturamento que você não pode ultrapassar, senão a Receita Federal vai desenquadrar você automaticamente para outro regime tributário. Então, tudo isso são informações que não são expostas às vezes, né? Sim. E aí, ou qualquer pessoa vai ali, abre o MEI e aí acaba caindo nessa questão. Quando você vai ver, está enrolado nos tributos, né? Tem que fazer regularização. E aí, às vezes, você não quer começar e pagar um contador. E aí, depois você tem que pagar um contador para regularizar tudo. Um Eu costumo advogado dizer também. que consertar é mais caro do que manter E regularizado. um advogado vem junto com o E contador. o advogado vem junto, geralmente vem junto. Geralmente nós estamos juntos, grudados daí quando acontece tudo isso. Exatamente, Porque o que acontece? É exatamente. aquilo que você menciona. É muito simples abrir a empresa. Difícil mantê-la com as portas Mantê-la. abertas. E segundo, falta de conhecimento. Falta Esse de conhecimento básico. Dr. Google não é o melhor lugar. Não, não é. E eu costumo falar, se você vai abrir uma empresa, seja MEI ou qualquer tipo de empresa, você já tem que colocar como um custo o valor da contabilidade. Hoje é essencial. Sim. E agora vamos falar daquilo que está todo mundo aí curioso para saber e, na verdade, até apreensivo, né? Sobre a reforma tributária. Já tem os burburinhos, as pessoas já começaram a falar sobre o assunto, mas ainda há muitas dúvidas. Por parte da gente aqui, né? Os MEIs da vida, né? Todas essas empresas, empresários, autônomos também, Sim, né? sim. Todo mundo aí que está sendo obrigado a pagar imposto, você tem que ficar de olho, porque a reforma vai vir com tudo. Vai. E eu quero, Milena, que você fale para nós, na prática, quais serão estas mudanças? O que mais muda para as pequenas empresas, inclusive? Bom, inicialmente a reforma ela é uma novidade para todos, né? Para nós contadores, para os empreendedores, empresários, enfim. Mas a partir de 2026 vai começar uma transição, né, dos tributos atuais para os novos tributos, que é o CBS e o IBS. Então hoje a gente tem, né, o contador ele envia a guia para o empreendedor, que é aquela guia do DAS, que é o imposto mensal, né, de cada empresa. E nessa guia, por exemplo, do MEI, é cobrado o ICMS, o ISS e o INSS, né? E aí, a partir de 2033, por exemplo, para o MEI, vai acontecer o quê? Nessa guia vai ser cobrado R$3 referente ao CBS e IBS, que é mais ou menos como se fosse R$1 referente ao CBS e R$2 referente ao IBS. E vai ser cobrado também o INSS. Então, assim, vai ser criada, foi criada já, na verdade, a categoria do nano empreendedor, que é o empreendedor que tem um limite de faturamento até R$40 mil. E esse empreendedor vai estar isento. Então, abaixo do MEI vai ter o Abaixo do MEI nano. vai ter o nano empreendedor. O nano empreendedor. Isso. E aí o faturamento desse empreendedor vai estar em até R$40 mil, o limite, e ele vai estar isento do IBS e CBS. Na verdade, na guia em impostos não vai ter uma mudança tão significativa, sabe, Gisele? Sim. Vai sair, né, o ICMS. E mais para frente a gente vai falar sobre isso. Vai sair o ICMS, né, o ISS, e vai entrar o CBS e o IBS. Sim. Só clarei aqui para quem está em casa e não consegue entender. O que é o ICMS? O ICMS, ele é um imposto sobre circulação de mercadorias hoje, né? E ele é estadual. Então, hoje a gente paga o ICMS e o ICMS ele é cobrado para
para comércio, né? No caso, empresas de comércio. Sim. O ISS, ele é para empresas de serviço. Caso eu não Então, consegui quem é do entender. comércio tem o ICMS na guia. Sim. Quem é de serviço tem o ISS na guia. E sempre foi uma discussão isto, porque cada estado tem o seu. Exatamente. E aí a reforma ela vem justamente para unificar esses impostos, né? Então, as pessoas não vão mais ouvir falar em ICMS, ISS, COFINS e PIS. É isso? E IPI. IPI também entra. Isso, que é o imposto industrializado. Sim, Né? também. Então, todos esses impostos vão dar lugar ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, Isso. e o CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. E a contribuição social sobre bens e serviços, que é o CBS, na verdade, vai incluir o IPI, e o PIS e a COFINS, que são impostos federais, né? Sim, E aí também vai ter o IBS, que é o Imposto sobre Serviço, que vai ser, no caso, né, vai se transformar, que ele é o IBS, mas aí ele vai se transformar, que ele é atualmente o ICMS e o ISS. de competência dos estados, De que agora competência dos estados, né? as alíquotas vão ser iguais para todos os Iguais, estados. isso. Na verdade, a gente, como contador, a gente acha que vai ser uma coisa que vai melhorar muito, sabe? Porque hoje cada estado tem a sua Sim. alíquota, né? Cada prefeitura, hoje, se a gente vai calcular imposto, a gente tem que entrar em cada prefeitura, calcular imposto. Cada prefeitura tem a sua particularidade, né? Sim. E aí, com essa questão da unificação, vai acabar que vai facilitar para todo mundo. A gente até vai conseguir visualizar melhor Sim. sobre todos. Aquelas questões que a gente sempre ouvia de guerra fiscal, né? Uhum. Por exemplo, IPVA, que é o imposto estadual também, né? Isso. Eu compro o carro no Paraná, é X que eu pago. Se eu comprar em Santa Catarina, é X que eu pago o emplacamento do meu veículo. E sempre teve essas discussões entre os Sim, estados e sempre agora teve. isso acaba. E para o contador é sempre mais difícil. Além né, das atualizações na legislação que sempre vem acontecendo, então é IPI, PIS, COFINS, aí tem ICMS, ISS, daí tem INSS. Sim. Então, assim, são vários impostos, né? Então, isso vai ser simplificado, né? Cada imposto, né? O IBS e o CBS vai ficar com uma parte, né? Como a gente falou. O CBS vai ser contribuição de bens e serviços e IBS vai ser imposto sobre bens e serviços. E essa reforma vem há bastante tempo sendo discutida, né, Milena? Vem sendo discutida há bastante tempo. É novidade para nós também. Então, hoje eu estou conversando com você aqui. Pode ser que amanhã a legislação mude, eles Sim. mudem alguma regra. Então, isso são as previsões que a gente tem, né? Sim. Mas aí tem muita coisa que vai acontecer ainda. E entra em vigor a partir de quando mesmo? 2026. Já no ano que vem, né? O ano que vem. No ano que vem, na verdade, começa a transição. Mas a partir de 2033, daí que vai começar, né? Que vai começar a ser pagos impostos. Sim. Hoje tem eu acho que foi selecionado mais ou menos em média umas 500 empresas que estão fazendo testes já em emissão Sim. de notas fiscais e tudo mais, né? Já começaram os testes, na verdade, mas vai passar a valer, né? Vai começar a fazer a transição a partir de 2026. Sim. E também a reforma prevê a criação do IS, Imposto Seletivo. O que seria esse imposto seletivo? Bom, esse é um imposto de competência federal. Ele faz parte também da arrecadação de produtos industrializados, do IPI. Então, o imposto seletivo ele vai fazer parte do CBS, né? Sim. Só para a gente esclarecer. E o objetivo do imposto seletivo ele é realmente diminuir o consumo dos produtos que são prejudiciais à saúde, né? O cigarro, a bebida. Então, ele é uma forma também, como a gente já ouviu falar, ele é uma forma também de diminuir esse consumo para que as pessoas, talvez, na verdade, no geral, eu acredito que seja diminuir o consumo e, né, acabar... Ele vem com uma alíquota mais alta, então, para tabaco, bebidas alcoólicas, combustíveis fósseis, tudo que poderia estar prejudicando a nossa natureza também. Ele vai ser taxado, né, com uma alíquota maior, para impedir, talvez, até o consumo, porque a gente também ouve essa história aí de taxação do tabaco já faz bastante tempo, né, Milena? Sim, sim. E assim, a gente tem uma arrecadação muito grande em cima desses produtos, né, Gisele? Sim. Mas acaba que a questão, eu acho que também não é só
vender os produtos, né? E aí eu acho que isso também é uma forma de pensar no consumidor, né? Sim, até porque não adianta o governo estar arrecadando e gastando com saúde pública muito Exatamente. Se mais. você for ver o SUS, né, Sim, hoje, né, as unidades de saúde, né, não SUS, pronto atendimento, enfim, plano de saúde particular, tudo é lotado, né? sim. Hoje a espera, né, fugindo um pouco do assunto, mas a espera de um sistema público e de um sistema particular é quase a mesma. Sim. Só que tudo isso, né? Tipo, as doenças ali causadas pelo tabaco ou a questão própria mesmo do alcoolismo vão refletir aonde? Lá no nosso INSS também. Exatamente. Pessoas afastadas, né? Exatamente. Hoje É, nós temos, né, eu acho que é mais de 700 milhões de pessoas afastadas pelo INSS. Então, assim, se você for fazer, né, uma comparação, é muita gente recebendo sim, benefício, né? sim. É um, E isso acaba impactando, né, no, sim. no governo. Então, eu acredito que essa taxação, que também já há muitos anos se comenta, vai ter que ser aplicada, Vai ter que ser né? aplicado. Porque muitas coisas no Brasil é assim, aquilo que pega de lei e aquilo que não pega, né? Mas eu acredito que não vai fugir disso, né? É como eu te falei, a gente também está aprendendo ainda sobre a reforma, Sim, muitas mudanças vêm por aí, então hoje a gente está conversando, pode ser que amanhã mude alguma coisa, sim, mas eu acredito que ela vem de uma forma geral para melhorar, né? Tudo isso daí, para realmente o consumidor também ter melhor visualização ali dos impostos que ele paga e tudo mais. É porque hoje você fala de IPI, PIS, COFINS, enfim. é, e hoje eu acho que a gente vai ter mais acesso, né, a essas informações. Vai ficar mais claro, na verdade, sim. as Sim. informações. Eu até gostaria que você mencionasse também as características, então, desses novos tributos aí, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam estar cientes, porque é complicado quando a gente fala de uma reforma. Essa aqui é uma reforma grande mesmo, né? Grande. Porque impostos que todo mundo conhecia não vão mais existir. Não. Quando a gente fica ali familiarizado com o nome do imposto, ele acaba indo embora e vai nascer outro. Eu costumo dizer que quando a gente está se acostumando, a gente já tem que Sim, mudar, né? sim, E se atualizar novamente, porque já vem sim, muita coisa por aí. Mas então, o que que acontece? Os tributos, eles seguirão regras padrões, então, em todo o país, né? Não vai ser mais cada estado com a sua alíquota, sim. né? Vai unificar as alíquotas, então vai ser igual para todo mundo. E hoje, na verdade, os impostos eles incidem, na verdade, eles vão incidir no local Uhum. de consumo. Hoje, eles corrigindo, né, o modelo atual, ele prevalece no estado de origem do produto, né? Sim, Então, a partir daí, vai unificar tudo, né? Vai ser as alíquotas, claro, né? Pode ser que hajam alíquotas diferentes, mas a princípio hoje o modelo atual que permanece hoje é no estado de origem que é cobrada a alíquota, né? E a partir sim, daí ele vai ser no lugar de consumo, no local de consumo. sim. Então a gente vai ter aí uma legislação mais uniforme, que isso traz uma Com grande certeza. segurança jurídica, acaba com essa briga aí também entre os estados, né? Exato, exato. Nós vamos ter uma incidência mais ampla também, além de bens e serviços tangíveis, incluirá a economia digital, queria que você mencionasse sobre Isso. isso também, contratos de locação, licenciamento e permutas. Vai abranger vários segmentos, né, Gisele? Sim, Eu acredito que nenhum vai ficar de fora. E, claro, né, a tecnologia da informação, a questão de contratos e tudo mais, vai abranger todo mundo. Não sim. vai ter, não vai ter diferença para cada classe. E esse princípio que você chama o princípio do destino, né? Que os impostos incidirão no local de consumo, corrigindo distorções do modelo atual em que prevalece o estado de origem do produto. Isso, é porque hoje, quando a mercadoria sai do estado, ela já é tributada, né? A partir desse momento, ela vai ser tributada no local do consumo. Sim. O que acaba, tendo em vista Alguns. que as alíquotas são as mesmas, não muda a nossa vida. Não, na teoria não tanto, né? Não acredito que talvez sejam as mesmas, né? Mas vai ficar mais clara a questão da informação, né? Hoje, por exemplo, você pode. Hoje você paga o imposto no produto quando ele sai do local. E Sim, aí, quando você receber, você vai pagar o imposto. Então, vai ser no lugar de destino agora, né? sim. E acaba que vai atingir todos os segmentos, com certeza. Muda, no caso, a quem vai ser Quem vai receber. aquele que vai ter obrigação tributária. Exato, exato.
É mais ou menos isso. Entendi, tá. E a não cumulatividade plena? Hoje nós temos os créditos tributários, né? Não cumulativo e cumulativo, né? E isso provavelmente vai continuar sendo ressarcido. Tem algumas empresas que utilizam, né, dos créditos tributários, que fazem, né, esse ressarcimento no imposto. E eu acredito que isso vai continuar, pelo que eu entendi, né, nessa questão aí no estudo da reforma, vai continuar conforme a regulamentação que eles fizerem, né? Que eles fizerem lá, que é uma PL 068, que ainda não, que, né, ainda está sendo Ainda sendo atualizado. discutida, né? Isso. Tá. Vem muita coisa nova por aí, né, Milena? Vem muita coisa. A gente também, né, acaba, às vezes, se questionando algumas coisas. Então, é um momento em que a gente tem que estudar muito, né? Os contadores, a nossa classe está estudando, está se atualizando. E a gente já vem, né? Como a gente já comentou anteriormente, a gente já vem falando, né? Já vem se atualizando, porque a legislação, ela muda a cada instante. Mas a gente está, né, agora com a reforma tributária, a gente tem que fazer curso, tem que se aprimorar. Então, hoje a gente está conversando aqui, mas pode ser que amanhã mude. Mas ela vai ser impactante, mas de uma forma boa, na verdade. Nós acabamos nem tocando no assunto do imposto de renda. Vai ser mexido? Eu acredito que não, né? O impacto maior vai ser nas empresas mesmo, né? Nos tributos de empresas, né? Então, se você achou aí, ó, que estaria sendo agraciado pela reforma, não é para você. Ainda não. Pode ser que ainda, né, pela frente aí a gente tenha novidades, né? Sim, mas por enquanto seriam esses os impostos sobre bens e serviços, realmente, que é o que acaba movimentando essa máquina do governo, né? Isso mesmo. Isso. São os impostos de maiores, né, recolhimento. Sim, né? diários, né? Exato. Igual diz o impostômetro, ele né? Ele nunca para de crescer diariamente. Exatamente. Né? E eu quero que você explique também como funcionará o ressarcimento e a transparência. Bom, as alíquotas do IBS e do CBS, elas são alíquotas padrões, então vai ficar dentro do que a gente já tinha conversado. O CBS, né, R$1 e o IBS R$2, que vai, né, num total de R$3. Já para o IS, né, que é o imposto seletivo, não terá alíquota padrão. Então, vai ser diferente para cada bem e serviço. Hoje, o que vai mudar, na verdade, vai ser o IS, nesse caso, o imposto seletivo, ele não vai ter alíquota padrão, ele vai ser calculado conforme cada bem e serviço. Sim, o que vai dificultar a vida de vocês de novo. Vai, mas não tanto como é hoje. Eu acredito que hoje ainda claro, né, que a gente está sempre atualizado, mas hoje ainda assim a gente é muito imposto. Essa questão da unificação vai acabar ajudando na transparência, no entendimento também. Vai ter uma alíquota, vai ser aquela alíquota e né, não vai mudar para cada produto, para cada serviço. Então, eu acredito que vai, no geral, assim, vai facilitar um pouco a nossa vida. E o bonito dessas reformas, né, tanto que está acontecendo agora no teu ramo, que é o tributário, quanto em outros ramos, quando a gente vê do direito, porque a gente está preparado para isso. Isso. Né? Em tempos mais atrás, um pouquinho, para não falar remotos, isso seria impossível. Né? Você trabalhar ainda do modo manual, burocrático, com uma reforma dessa. Hoje nós, com o sistema digital, que você mencionava, nós estamos preparados para tudo isso. Sim. A tecnologia, a informação, essa era digital que a gente está vivendo também contribui. Ela exige, né? E também facilita, né? Para que isso aconteça. E hoje, por exemplo, né, a gente entra ali no ECAC, por exemplo, que é um sistema que a gente tem, como contador, a gente tem muita dificuldade. Às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona. Então, assim, eu acredito que vai ter mudanças nisso também. E hoje o nosso trabalho, hoje, por exemplo, eu apuro o imposto aqui, é automático, né? Já a Receita, ela já tem essa informação. No manual, né, lá atrás, isso já demorava um pouco, né? Hoje a velocidade da informação é muito, né, muito rápida, na verdade. Sim. E você acredita que a reforma, ela vem para diminuir a sonegação? Acredito que sim. Hoje, não vai ter mais o jeitinho brasileiro nas coisas que muitas pessoas, né, acabam às vezes querendo fazer, né, querendo dar o jeitinho brasileiro em tudo, né. Eu acredito que vai ser
por ser 2 impostos, né, 3 na verdade, né, que a gente está falando, mas vai ter mais, provavelmente vai aparecer ainda, né, tem o IVA, que é o de todos os impostos e tudo mais. Eu acredito que vai ser muito mais fácil, muito mais nítido, e o governo ele já está fazendo isso porque ele quer realmente enxergar, aonde que a gente está errando, aonde que está a sonegação. Ele já está fazendo. Se a reforma, no meu ver, eu acredito que se a reforma lá foi feita, já é porque eles viram a necessidade disso, em questão de sonegação, em questão de, né, de facilitar a vida da gente também, né? Não que eles tenham olhado para os contadores, mas na questão de melhorar, né, para todo mundo. Mas tendo em vista esse olhar grosso do legislador ali, do governo, em cima das empresas, você acha que não pode aumentar a impessoalidade de novo? Olha, é uma pergunta interessante. É uma pergunta interessante. Na verdade, a gente está todo mundo na expectativa de várias coisas, né? Mas o que vem pela frente. Hoje a gente tem, né, essas informações que a gente está conversando aqui, mas pode ser que aí pela frente ainda aconteçam Porque o muitas governo, quando mudanças. ele pensou no MEI, foi justamente para tirar os informais, né? Isso mesmo. Ele queria ainda que ganhasse pouco, mas como o volume no Brasil é muito grande, tendo em vista, né, esse país continental que a gente tem, ele acabava sendo vantajoso, né? Sim, E muitas pessoas migraram da impessoalidade, até para conseguir ali uma exatamente. aposentadoria, pagava baixinha todas Exatamente. as guias mensais, né? Então, isso talvez as pessoas acabam ficando um pouco temerosas com esta reforma e pode ser que o caminho inverso também possa acontecer. Muitos que É, estavam na formalidade podem estar como migrando para a autônomo, informalidade. como autônomo, o autônomo ele acaba pagando, né, como autônomo e PJ, né, versus PJ, vamos dizer Uhum. assim, ele acaba pagando um imposto muito mais alto, né? A gente não tem como negar. Mas talvez, né, a mudança para a abertura do MEI, né, ou nano empreendedor até que é uma, né, modalidade que vai entrar, talvez De isso novo, né? facilite, Mais um né? modo do governo pegar o pequeno. Isso, talvez isso facilite, né, porque o nanoempreendedor ele vai estar isento, né, do IBS e CBS. Sim. Então, eu acredito que isso vai facilitar, né? Hoje, inclusive, no escritório, né, nós somos parceiros, né, no programa que o governo lançou agora, né, que é o MEI Conta com a Gente, aonde, né, os empresários, né, os microempreendedores, eles podem acessar a gente através de e-mail, através do programa lá, né? Nós somos inscritos lá, né? Olha que legal. E esse programa ele veio para ajudar na formalização dos MEIs, a tirar dúvidas e tudo mais. E hoje a gente faz parte desse programa E lá no esse é um serviço escritório. voluntário? Esse é um serviço de consultoria gratuita para os MEIs. Então, hoje, se você, por exemplo, né, quer abrir um MEI e você tem dúvidas, o governo lançou esse programa, né, do MEI Conta com a Gente. E aí os contadores que têm interesse, né, se E é inscreveram muito para. interessante, Milena. Eu quero que você deixe aqui, inclusive, o canal, onde que as pessoas localizam. No site do Gov tem um link lá, MEI Conta com a Gente. E aí você clicando lá, você busca pelo contador, né, cadastrado mais próximo de você. E se for da região aqui, Curitiba, a gente tá lá. Então, Vai a achar a partir de gente amanhã, lá. você já sabe. Você entra lá no site e já consegue uma consultoria aí com a Milena Já Bogoni. podemos bater um bate-papo. Interessante, parabéns Que por legal. vocês Obrigada. estarem, né, o seu escritório, estar dentro desse programa e fornecendo aí, compartilhando conhecimentos de modo gratuito com pessoas que precisam realmente. É, eu digo que a contabilidade dizem que você tem que ter um propósito na vida, né? E eu acho que eu não vejo como ser só contadora. Eu acho que eu ajudo as pessoas, né? Com certeza. E você, às vezes, os empreendedores, os empresários, eles procuram a gente e a gente vê a falta de informação, a questão, né, de não entender, né? São muitas questões, são muitas burocracias. Hoje, eles têm muitas dúvidas e medos na questão, né, tributária, em questão de multa. E eu acho que esse programa do governo, ele veio para facilitar isso. Então, assim, claro que eu quero crescer, que eu quero que os meus clientes cresçam, mas a gente tem que olhar também, né, para o pequeno empreendedor, né? Sim. Porque geralmente são pessoas que saíram da CLT, que estão tentando, né,
que estão tentando entrar no mercado pelo MEI, e a gente não deve desprezar os pequenos começos, né, Gisele? Sim. Quando eu entrei, né, quando eu comecei com a contabilidade, a minha porta de entrada, né, quando eu abri o escritório, foram os MEIs. Olha só. Então, né, eu comecei a divulgar serviços para MEIs, e aí, na sequência, vem o imposto de renda. E eu tenho os MEIs que são clientes até agora, alguns desenquadraram, já mudaram, né, de regime tributário. E hoje a maioria dos meus clientes são indicações dos clientes que eu já tenho, né? Sim. Então, assim, às vezes, focar nas empresas grandes também é legal, mas o pequeno empreendedor, ele também precisa de Sim. suporte. Ele também precisa de uma pessoa que fala, olha, né, vai por esse caminho, faz assim ou faz assado. Qual é a consequência, né, de você não pagar o imposto? Qual é a consequência de você não entregar a sua declaração anual do MEI? Qual é a consequência de você exceder o seu limite de faturamento? Essa falta de... São todas informações que tem na internet, se você procurar. Só que aí a gente cai naquela questão, será que é uma informação verdadeira? Sim. Hoje em dia a gente tem muitos golpes, eles até mandam guias do Sim. MEI, né? Eu tenho muito cliente que me manda, ó, recebi esse boleto aqui, eu posso pagar? Então, assim, apesar da internet, da tecnologia tá muito avançada, a gente, infelizmente, também tem muitos golpes. Muitos. Então, muitas informações que não são, né, verdades. Sim. Então, acaba que a gente tem que tentar estar mais próximo, né? E esse é o meio que nós no escritório encontramos para estar mais próximos dos empreendedores, e a gente faz parte do programa. Então, tem uma consultoria inicial gratuita lá para tirar dúvidas. Então, é só entrar no aplicativo do Gov, procurar o contador mais próximo, e se você estiver próximo aqui na região, a gente vai estar lá, vai aparecer o nosso nome lá. E sem falar que a gente tem que pensar numa outra categoria que está crescendo muito também, que é o 60 mais. Isso, né? Aquelas também. pessoas, como você disse, que passaram a vida ali dentro do CLT ou concursados, que chegou o período da aposentadoria, vê que aquilo que vai receber do INSS ou da própria aposentadoria privada não vai ser suficiente e acaba caindo no empreendedorismo. Caindo no empreendedorismo, é isso mesmo. E eles também são cheios de dúvidas, Sim. né? E às vezes a pessoa, ela trabalha a vida inteira na CLT, como não desmerecendo a CLT, Sim. porque eu fui CLT por muito tempo. Nunca. Mas a pessoa trabalha uma vida inteira na CLT e às vezes ela quer empreender num ramo totalmente diferente, uma Sim. coisa que ela nunca fez. Então é natural que ela tenha dúvidas, né? A gente, né, começa. Eu sou empreendedora também, então no começo a gente tem medos, a gente tem receios, né? Sim. E acaba que você ter alguém ali em que você pode confiar, que você sabe que vai te dar um apoio no momento que você precisa, é essencial, né, Gisele? Sim. E quais são os impactos e benefícios esperados, então, por essa reforma? Bom, eu li numa pesquisa, até estava conversando com meu marido no momento que a gente estava vindo, que eu li uma pesquisa, se não me engano, da Fundação Getúlio Vargas, que hoje são feitas em médias mais de 55 alterações nas normas tributárias a cada dia útil. Falei que a gente dorme com uma e acorda com 3? Exatamente. Tô errada completamente. Então, o que acontece? Eu acredito que ela vai facilitar, né, a reforma, de modo geral, ela vai facilitar, ela vai, né, tanto para o contribuinte quanto para nós contadores. E ela vem para ter mais trazer mais transparência, né, para todos, né? Para nós que trabalhamos, que apuramos os impostos, para os empreendedores que, né, estão aí cheio de dúvidas aí. Eu acredito que ela vem para trazer muitas mudanças, e não são mudanças ruins, tá, Gisele? Eu acredito que ela vem trazer muita mudança boa por aí. E outra, até uma questão política envolve isto, né? O nosso país, ele não é muito confiável lá fora, justamente por conta dessas alterações legislativas que acontecem diariamente. Eu acredito que a reforma vem também com este novo olhar, esse intuito, né? Com esse intuito de estar mostrando para os investidores, principalmente de fora, de que nós somos um país sério, organizado, né? É uma visão que eles não estavam mais tendo. Eu acho que foi também uma das razões que impulsionou esta reforma tributária. Eu acredito que essa seja uma das razões. A principal, né, uma das razões também é a sonegação de impostos, né? Porque Sim. hoje a gente tem vários impostos, então eu acredito que isso também vai acabar diminuindo. Faz falta para nós. Exatamente. Né? Nos serviços públicos aí. Hoje a gente paga muito imposto, que a gente né, no caso, gostaria de ver o retorno nas ruas, na saúde, e acaba que aonde que está indo, né? Sim. Então, eu acredito que vai ter muitas mudanças positivas por aí, com certeza. Sim. Né? E como se antecipar? Como a contabilidade pode ajudar nesse momento de transição? Eu acho que inicialmente
o empreendedor ele vai ter que parar para analisar o modelo de negócio dele, né? Ele vai ter que, se você não sabe o seu faturamento, não sabe a sua margem de lucro, você vai ter que tirar um tempo para isso. Eu costumo falar para os meus clientes que pelo menos no final de semana, que é um momento em que a gente está mais tranquilo, a gente tem que parar para olhar quanto eu faturei, né? Quanto eu posso, né, ter de margem de lucro no meu produto, sempre fazendo essa análise. E é indispensável ter um contador, né, uma pessoa de confiança para poder ajudar nessa transição aí e preparar, né? Porque, na verdade, a gente não pode se desesperar, a gente tem que se Sim. preparar para isso, né? Sim. Não deixar para a última hora, sabe, Gisele? Vai ser lá em 2026, mas a Tá gente aí, está em julho, batendo na tá? porta. Daqui a pouco a gente está em agosto e tá aí. E aí, quem não tiver preparado para isso, vai pagar o preço, vai pagar com certeza um preço caro. Sim. Milena, foi uma alegria ter você aqui. E para terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem pretende ingressar no ramo desafiador da contabilidade. Desafiador da contabilidade. Eu ouço falar que o mercado tá, né, super lotado, mas assim, tem lugar para todo mundo na Sempre. contabilidade. A contabilidade, eu conheci, né, me apaixonei pela contabilidade aí no meu decorrer né, das profissões que eu tive. E eu conheci muitas pessoas maravilhosas, muitas contadoras também. Eu faço parte de uma comunidade que são contadoras empreendedoras. Que legal. E a gente tem muitas pessoas, muitas contadoras lá. Então, a gente compartilha dúvidas, a gente compartilha conquistas. E é um mercado desafiador, sim, é um mercado desafiador, mas tem mercado para todo mundo. E se é o sonho, né? Se é o seu sonho fazer isso, não desista, por mais que as pessoas digam que é impossível, que é difícil. Eu também ouvi isso no começo. Sim. Que é difícil abrir um escritório, que é difícil ser contador, que ser contador é diferente de ser dono de empresa, ser contador é diferente de você ser CLT. Sim, é diferente, mas eu acredito que tudo que você quer, com força de vontade, com foco, e principalmente se você confiar em Deus, acreditar no seu sonho, eu acredito que se você tem um propósito e se Deus coloca um sonho, né, um propósito no seu coração, eu acredito que não vai dar errado, Gisele. Não tem E eu como dar acredito errado. também, Milena, que com esta reforma vai ser imprescindível o trabalho do contador. Então, você que está tendo dúvida aí em alguma profissão, pode apostar. Contabilidade Na vai vir com tudo. contabilidade, que ela vem com tudo. Eu acho que é o momento da contabilidade. Assim como de tempo em tempo nós temos as ondas das profissões, né? Sim. Eu acredito que agora é o momento realmente da contabilidade. Eu acredito que sim. Eu acredito que vai abrir muitas portas, tanto para quem trabalha com tributário, contábil, né? Enfim, a gente está se atualizando, né? As coisas mudam, né? Constantemente, mas a gente está aí para auxiliar os empreendedores, para bater um papo, para marcar uma reunião, né? Para a gente esclarecer as dúvidas. Estamos lá no programa MEI Conta com a gente, então a gente também faz o possível, né? Para que a gente consiga abranger aí bastante empreendedores e auxiliar, tá fazendo parcerias legais aí. E eu sou só agradecimentos, porque realmente eu te disse, se você ficasse aqui até o final, você ia ter uma aula hoje sobre contabilidade e reforma tributária que está batendo na nossa porta e você tem que estar preparado. Te agradeço mais uma vez, Milena, por essa oportunidade de ter compartilhado tantos conhecimentos aqui. Imagina, eu que agradeço, Gisele. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Agradeço a todos. E a gente ainda vai conversar muito, com certeza. Eu tenho certeza disso, porque vem muitas novidades por aí, né? E a gente tem que estar realmente por dentro de todas essas mudanças para não ter surpresas. E eu preciso, né, antes de finalizar, estar agradecendo aos nossos patrocinadores, essas empresas que têm contador, né? Que estão aí também de olho no tudo que está acontecendo e que acreditam no projeto Você Pode Tudo. Aqui comigo... Vamos aguardar os nossos patrocinadores. Beck Acessórios, da nossa querida Eliane Beck. Você aí para ficar por dentro de todas as tendências de outono e inverno também, né? Nas suas joias, nos seus acessórios. Não deixe de conhecer Eliane Beck, lá da Beck Acessórios. Aqui comigo também, Requinte, Noivas e Festas. Aquele teu vestido dos sonhos, você pode ter certeza. Ele está te esperando lá na Requinte, Noivas e Festas.
E meu agradecimento em especial a Milena Bogoni, Contabilidade e Consultoria. Para você que ficou com alguma dúvida, não deixe de estar entrando em contato com ela. Milena Bogoni. E você que deseja ser meu entrevistado ou, quem sabe, patrocinador do programa Você Pode Tudo. Você também pode estar entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais, @Gisele Venzo, porque você já sabe, vai ser uma honra contar essa história. Obrigada, Gisele.